A gente está aqui para falar de uma alimentação saudável, mas isso engloba toda a parte de saúde, né? E uma vida mais saudável só depende de cada um de nós, né? Então não adianta colocar a culpa no marido, no filho, na amiga que chama para beber. Então assim, cada um tem que ser responsável pela sua saúde, né? Ai, já estão se identificando. que tem sempre a má companhia, mas você pode aceitar ou não, e você pode ir no convite e fazer boas escolhas também, né? Sempre é possível, sempre vai ter ali alguma coisa boa no ambiente que você for, né? Então, o que é uma alimentação saudável? Basicamente é comer o que é natural, então fruta, verdura, legumes, evitar alimentos processados, embutidos, então aquele salame, mortadela, essas coisas. Então, quanto mais natural possível, melhor pra gente, sem açúcar, sem gordura trans. E aí, eu queria entrar, não sei se todo mundo sabe a diferença dos grupos, né? Então, eu entrei aqui nos grupos de nutrientes. Então, a gente tem os carboidratos, que seriam os tubérculos, as frutas, os legumes, pães, massas, bolos, farinhas, e o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, que são a parte das leguminosas, que tem gente que pensa que é um grupo de proteína, mas ela tem muito mais carboidrato do que proteína, tá? E daí as proteínas, então, geralmente o peixe, frango, os frutos do mar, porco, carneiro, tudo que for animal. E daí a mesma coisa, eu coloquei um ponto de interrogação no leite e derivados, porque tem muita gente que acha que é proteína, mas dependendo do iogurte vai ser muito mais carboidrato do que proteína, tá? E os lipídios, então azeite, os óleos, as sementes, as oleaginosas e as manteigas, tá? Eu tô falando aqui de gorduras boas. Vamos achar o que pode prejudicar, vamos colocar aí na nossa rotina e pensar o que pode estar trazendo de doença para a gente. Então, como a alimentação, ela pode nos trazer saúde, mas ela também pode trazer a doença, né? Então, da mesma forma. Tem alimentos que têm alta carga glicêmica e índice glicêmico. O que isso quer dizer? Se a gente consome muito chocolate, muito doce, estimula muito isso o tempo todo, não só vai trazer doenças crônicas, como depressão. Eu vou passar para lá, tá? Não, vamos falar disso. A gente está falando aqui de um chocolate ao leite, tá? Calma, eu vou chegar lá. Então, quem que vai ser, talvez, esse vilão, né, da nossa saúde? Talvez alimentos que tenham esse alto índice glicêmico. Quando eu falo alto índice glicêmico, é aquele negócio que vira açúcar instantâneo na gente. Mas ele entra naquela parte de equilíbrio. De vez em quando, por que não? Eu estou me alimentando certinho, eu estou comendo fruta, verdura, legumes. Por que não, de vez em quando, né? Mas não tem aquele negócio de recompensa, tá, gente? Hoje eu cheguei em casa super cansada, eu mereço. Ninguém merece isso todos os dias, tá? Então é quando realmente merecer. Meu salário aumentou, eu mereço. Né? Fora isso, meu irmão casou, eu mereço, vou beber, vou comer. Fora isso, todos os dias também não vai funcionar, tá? Quando a gente consome esse tipo de alimento que tem esse alto índice glicêmico, geralmente o que vai dar? Fome constante, porque ele é absorvido rapidamente. Então a gente está lá comendo pãozinho todos os dias. Passou meia hora, 40 minutos, fome de novo. E aquela sensação que está o tempo todo mastigando. O tempo está todo tempo, e às vezes quer açúcar, que é sempre essa parte de açúcar, de farinha branca, essas coisas, tá? Então ele vai sempre gerar essa compulsão. Consumo de açúcar, farinha branca, farinha refinada, ela vai trazer um quadro de depressão, tá? Então, assim, quem consome esse tipo de alimento tem maior chance de depressão. De fazer dietas mais calóricas, porque está nesse negócio de estar buscando comida o tempo todo, e comida com baixo valor nutricional e alto valor energético, né? Esse negócio de querer sempre mastigar. Para as mulheres, o que esse alto consumo de açúcar, farinha branca também pode trazer? Candidíase, então tem muito quadro de candidíase. O estresse crônico, porque está sempre naquela ansiedade, na busca de querer comer e de compensação. E o que mais? Poluição e tabaco também vai trazer essas consequências. Ao consumo de gordura trans, que tem em alguns alimentos. Também a parte de alergias, então renite, sinusite, intestino, também a parte de intestino, quem tem intestino preso, intestino solto. É importante que essa parte de intestino também, na verdade, ela é uma das mais importantes, que esteja funcionando corretamente. Então, de 1 a 3 vezes ao dia, porque senão também a gente não está saudável.
E outra coisa, quando eu falo em saudável aqui, quando eu falo em saudável, às vezes a nossa saúde não é a ausência de doença. Então, se eu perguntar aqui, quem aqui está saudável? Quem que vocês acham? Quem é que está saudável? Você. Não, você tá. Por que o resto não? Vocês têm alguma patologia? Tem alguma doença? Não. Quantos aqui tem alguma doença? Tem colesterol, diabetes, alguma coisa assim, desse tipo? Você, o que você tem? 18 anos. É hereditário? Tipo 1. Tá. Super nova também, né? Toma algum medicamento? Então, o que acontece? O resto pode achar que está saudável, mas a não presença de uma patologia, de um diabetes, de um colesterol, de uma pressão alta, não quer dizer que a gente esteja saudável. Então, se tem privação de sono, não pratica atividade física, talvez não esteja, tá? Então, porque está ali desregulado a parte hormonal, a parte de ciclo circadiano, e daí, jogando aqui para a nossa história recente de Covid, talvez seja aquele caso que fala, nossa, mas morreu, era saudável, praticava atividade física. Às vezes não, ele chegava em casa, bebia e comia salame, né? Mora sozinho, bebe, come salame e acha, como ele não tem nada de doença, que ele é uma pessoa saudável. E na verdade não, ele só não tem uma patologia que ainda foi apresentada, tá? Mas não necessariamente está saudável, tá? Então é bom pensar isso. O que é o ciclo cardíaco? É o que regula toda a nossa parte hormonal, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E ele regula qual é o momento melhor para cada coisa. Não ter a doença não quer dizer que a gente esteja saudável, tá? É muito além disso. Então, os alimentos, eles trazem isso. É exatamente para trazer essa parte de saúde. E o que a gente precisa? Ter todos aqueles grupos. E vou falar uma coisa que é para criança, tem que ter um prato colorido para ter diferentes fontes de vitaminas e minerais. Então lá o verde vai servir para uma coisa, o laranja para outra, não à toa. Não, você pode comer o que tem na feira, menos o pastel e caldo de cana, tá? Vai lá na feira que tá tudo liberado. O que faz quando a gente tem esse tipo de alimentação? Vai lá, vai aumentar a nossa produção de glicose, a insulina vai ter que trabalhar mais, então aumenta também a insulina e vai gerar célula de gordura. Então, um dia eu faço isso, ok, não vai acontecer nada. No outro dia eu faço isso de novo, e isso é um processo inflamatório, tá vendo? Quando eu falo que o que a gente come vai inflamando, independente de ter calorias ou não, vamos pensar numa Coca-Cola Diet. Quem toma Diet Light emagrece ou continua igual? Continua igual? Emagrecer, ele não vai fazer emagrecer, não. Continua igual. Por quê? Porque não é a caloria que está engordando, tá? Então, é o processo inflamatório que aquele alimento traz que engorda, tá? Então, vamos esquecer essa parte de caloria, olhar lá a informação nutricional e escolher, esse aqui tem menos caloria, esse aqui que eu vou levar. Não. Então, assim, além disso, aprender a ler o rótulo. Qual é o primeiro ingrediente? Açúcar. Então, o que mais tem naquele alimento é açúcar, tá? Na Coca-Cola vai ter corante, essa parte de corante é tudo processo inflamatório, tá? E como que vai fazer, então, para trabalhar esse processo inflamatório? A gente vai usar alimentos anti-inflamatórios, certo? E esse é o equilíbrio da vida. Esse é o equilíbrio, entendeu? A gente faz de vez em quando o processo inflamatório para depois trazer um processo anti-inflamatório, tá? Então, tudo que tem aqui vai trabalhar nesse processo de ser anti-inflamatório e antioxidante. E aí, então, o que a gente tem aqui? Resveratrol do suco de uva. Ele vai fazer o quê? Vai trabalhar na parte de colesterol. Então, eu não vou ficar repetindo que ele é anti-inflamatório e antioxidante, porque todos vão ser. Cada um vai atuar melhor em uma área. Então, esse aqui vai ser melhor na parte de colesterol. Esse aqui na parte de cardiovascular, pele também, tá? Então a quercetina ela vai atuar muito nessa parte. O tirosol, que ele vai estar presente no azeite, ele também vai trabalhar na parte de Alzheimer, Parkinson e doenças cardiovasculares, tá? Aqui não é a foto de um azeite, tá vendo? Aqui é um óleo de gergelim. O que o gergelim vai ter? Ele vai ter vitamina D. Tá? Então, o que a gente pensa às vezes em vitamina D? Só sendo fonte, só vindo do leite, tá?
O leite é o alimento que mais tem vitamina D, porém, não conseguimos absorver. Eu não vou nem entrar na parte de tem que ser sem lactose, não tem, mas ele tem tanto cálcio, estou falando cálcio, gente, ele tem tanto cálcio que o nosso organismo não consegue absorver. Então, tem gente que consumiu leite a vida inteira e vai ter osteopenia, osteoporose, porque não consegue absorver. E ele pode até calcificar tecido mole. Então, temos outras fontes. Temos o brócolis, o gergelim, o óleo de gergelim. Tem o óleo de linhaça, que também vai ser fonte de ômega 3, uma fonte vegetal de ômega 3. Mas o tirosol é principalmente essa parte que eu falei de Parkinson, Alzheimer e doença cardiovascular, é no azeite de oliva extra virgem, tá? Daí a gente tem aqui o ácido elágico, que vai estar presente nas frutas vermelhas, que também vai ser um importante anticancerígeno. Aqui o licopeno, principalmente na parte de câncer de próstata. E outra curiosidade, até foi bom ter colocado um molho de tomate, porque o licopeno, ele é extraído quando aquecido e em óleo. Ele tem que ter um veículo oleoso para a gente ter a presença, a absorção desse licopeno, tá? A curcumina, então, na parte de doença gastrointestinal, o gengibre, vômito, azia, dor de estômago, e o própolis aqui também como cicatrização, doenças respiratórias. Aqui também eu estou falando de proteção celular e de DNA. Então aqui a gente está vivendo nessa pandemia, a proteção celular vai ser bem importante. O coronavírus é um vírus de RNA, mas tem bastante vírus de DNA. Então essas frutas vermelhas também vão atuar nessa parte de prevenção de doenças, tá? Aqui esses três, principalmente também o própolis, o gengibre e a cúrcuma, atuando na parte de doença autoimune, então artrite, artrose. Alguém aqui sente dor nas juntas, assim, a hora que acorda, essas coisas? Então, isso aqui, ó, gente, tá aqui. Todos os dias de manhã tomar, ou antes de dormir, aqui o própolis, mas usar esses três. Aqui também tem o imunoshot, tem ainda? Tem. Então, também é outra opção bem legal, de acordar e já fazer uso dele, tá? O que eu tô falando aqui? Pensando nessa saúde, como que colocar isso em prática? Adianta eu colocar uma gotinha de cúrcuma em algum momento do meu dia? Não, isso aqui tem que ser feito todos os dias e de preferência em todas as refeições. Então, em todas as refeições, a gente vai estimular esse processo anti-inflamatório e antioxidante, tá? Trazendo isso como um remédio mesmo, que vai prevenir lá na frente. Então, isso aqui, ó, você já está estocando saúde todos os dias e em todas as refeições. Como que eu posso fazer isso? Vou falar aqui de um dia, né? Cada um sabe a sua rotina aí e como usar. Mas, por exemplo, eu posso acordar, tomar um chá verde com um desses, porque o chá verde também vai ser parte, vai ter a catequina que também vai ter esse processo de saúde, de ser anti-inflamatório, antioxidante também muito bom. Então, faça um shotzinho de manhã, que vocês têm aí várias opções. No meio da manhã, quem toma café aqui? Pôr canela no café. Não sei se alguém adoça café. Vocês adoçam café? Então, trocar esse açúcar por canela. Então, trocar esse... O açúcar eu estou tentando aqui trazer um pouco para o dia de como vocês poderem usar isso, trazendo saúde na rotina de vocês, tá? Então, assim, coloco canela no café. O que a canela vai fazer? Além de ser hipoglicemiante, eu não comi o bolo de chocolate que levou a minha glicemia lá em cima, eu ponho a canela no café para ajudar a trazer a minha glicemia de volta lá para baixo, tá? Então, ele vai ser hipoglicemiante. E também ele ajuda a diminuir a vontade de doce, além de todas as outras propriedades, ser termogênico, enfim. Mas aí já colocou mais um na rotina. Então, tomou lá chá verde, depois tomou café com cacau, ou colocou canela no iogurte. Tem, assim, as possibilidades são muitas, né? Fez um ovo com cúrcuma, tá? Daí no almoço, posso usar o azeite, então já vou ter mais outro estímulo de fitoquímico, prevenindo isso. Além do que, também memória, concentração, que vai ter essa parte de azeite. À tarde, posso colocar lá então o suco de uva, sendo que, apesar de ter essa parte de benefício, ele vai ter essa quantidade de açúcar alto, né? Então o suco de uva, por mais que a gente não adoce, seja integral e tudo isso,
ele tem bastante açúcar da fruta mesmo, então ele vai elevar o índice glicêmico. E o que vou fazer? Vou modular isso então, vou comer uma castanha junto, vou comer um pedaço de queijo, vou trazer algo sem açúcar para junto dessa refeição. Tá? Então, assim, toda vez que vocês forem comer algo muito doce, ou um pão, ou um bolo, que vocês tragam algo para diminuir essa carga. O índice glicêmico vai ser sempre alto do que vocês forem comer, assim, essas coisas sempre tem esse índice glicêmico alto, mas a gente vai modular a carga. Colocando um frango junto com esse macarrão, por mais que coloque mais coisas nesse prato, vai ser melhor para a saúde. Então, você comer tipo, um purê de batata que seja com carne moída junto. Perfeito. Tudo que for sozinho, não é nem o carboidrato, né? Porque aí cai no erro. Não é o carboidrato, é o tipo do carboidrato. Aquele índice glicêmico que, na verdade, ele é ruim para a saúde. E ruim em todas aquelas partes que eu falei. De depressão, de candidíase, de intestino, de prejudicar a parte de intestino. Então, de prejudicar sono. Porque daí, às vezes, durante o sono também, você acaba tendo fome ou não conseguindo dormir. O que vai liberar? Hormônio que dá mais fome ainda. Então, isso também altera as partes do sono. Também prejudica a parte do sono. Tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Falou da canela do café, pode ser com leite também ou não? Pode. O negócio é trazer a canela. Então, assim, o que a gente vai pôr durante esse nosso dia alimentar? Toda hora dando um certo estímulo. Usar gengibre, usar cacau, usar a canela, o própolis. O que mais temos lá? A pimenta, então, alecrim, essa parte de temperos, condimentos, tudo isso vai sempre ajudar a saúde, tá? De alguma forma ele vai trazer algum benefício. Ou vai ser na parte de não estocar gordura, ou vai ser na parte de deixar o sangue mais fino para circular e não ter essa parte de hipertensão, tá? A cúrcuma também vai ser ótimo para isso, viu? Para ajudar a regular essa parte. Então, assim, se toda hora a gente der estímulo, vai trazer sempre essa parte de saúde. Então, a gente vai estar sempre tentando manter o equilíbrio, tá? E outra coisa, pensando em quem aí está em um processo de emagrecimento. Se eu começo a colocar isso, então assim, eu estou fazendo uma alimentação que só está me engordando, mas está engordando tanto pelo que eu estou comendo, de corante, de sódio, de embutido, de tudo isso, tá? Não só pela quantidade, porque às vezes diminua a quantidade e continua engordando. Então, assim, não só pela quantidade, mas por estar se intoxicando, isso aqui já vai ajudar a ir desintoxicando. Então, mesmo que continue comendo a mesma coisa, pode ser que já comece a emagrecer, porque está diminuindo o processo inflamatório. E a hora que limpa ainda mais essa parte, então assim, parei de tomar refrigerante, independente de ser calórico ou não. Tirei a parte de refrigerante, tirei o açúcar do café, são pequenas coisas, mas que depois faz tanta diferença, gente, só quem já teve essa experiência para saber, mas assim, e não é nem a longo prazo, a curto prazo já faz bastante diferença. Você está falando de refrigerante, né? O refrigerante, aquela água saborizada que tem, eles têm muita diferença? Tem, até tem, mas aí depende da água também, porque às vezes ela vai ter geralmente é um saborizante bem mais leve do que um refrigerante, mas ainda assim não é natural. Faz lá uma água saborizada com limão, com morango, com abacaxi, pode ser até água com gás, não vai ter problema, mas esses adoçantes, da mesma forma, o que acontece quando a gente usa adoçante? A hora que o nosso cérebro entende a entrada de açúcar, porque ele entende como uma entrada de açúcar, tá? Ele não sabe diferenciar se é um açúcar ou se é um adoçante. O cérebro entendeu que entrou açúcar. O que ele fez? Mandou produzir insulina. Só que não veio açúcar, então a insulina ela não tem a glicose para se ligar, tá? O que vai te dar? Fome, porque ele está esperando vir alguma coisa que não veio. Então você está tomando um cafezinho com adoçante, vai lá, fica com fome e come a bolachinha. Tá nesse processo. Alguém se identificou aqui? Eu quis trazer um pouco de como acontece na rotina. É assim que acontece mesmo? É do jeito que eu tô falando? Tá, porque se eu falar assim, come cenoura porque vai fazer bem para os olhos, come isso porque vai fazer bem para o fígado. Eu quis, assim, tentar colocar um pouco no que acontece na rotina. Não sei se vocês estão se identificando e se realmente acontece isso na vida de vocês. Se não for possível tirar o açúcar do café, eu acrescento a canela e não como nenhum resto
doce no dia, tá certo? Já ajuda. Mas outra coisa, dá pra pôr um chocolate pra derreter nesse café, de repente, um chocolate 70 também vai ser bom. 70? 70 ou mais, né? Você coloca ele para derreter no café. Ou outra opção, açúcar de coco. Açúcar de coco tem um índice glicêmico baixo. Ah, então já melhorou. Açúcar de coco, até o xilitol, mas aí você tiraria esse açúcar branco. Então, o xilitol ou açúcar de coco. Eu ainda acho que o açúcar de coco vai ser melhor. E daí dá para ser prático e saudável? Dá, né, gente? Olha o que eu falei do chocolate 70. Qual que vai ser a diferença de eu comer um ao leite? O ao leite vai ser rico em quê? Em açúcar, no alto índice glicêmico, que vai trazer todo aquele processo inflamatório, que vai trazer depressão, candidíase, vai trazer baixa energia, né? Porque quando a gente também come assim, panturra de macarrão e de açúcar, na hora é uau, né? Passou 20 minutos, você tá lá se arrastando, né? Querendo fechar o olho, que encosta assim... Não é? Então, também traz a baixa energia. Mas o 70 não. O 70 ele vem para explodir de energia. Ele pode ser até um pré-treino aí para quem treina, porque o cacau ele é bem energético, ele é bem antioxidante, ele também vai ser bom para a pele. Então tem muita gente que fala que que o chocolate dá acne. Muito pelo contrário, ele sendo antioxidante, ele combate os radicais livres, então vai ajudar a gente a ficar mais novo por um período maior. Tá? É esse chocolate. As barrinhas. Então, se a gente pega uma barrinha comum, o que ela vem lá? Primeiro ingrediente, às vezes é açúcar também, viu, gente? Se não é açúcar, xarope de milho, xarope de glicose, açúcar invertido. O que a gente tem nessas barrinhas? Tudo natural, né? São as castanhas, não tem nada dessa parte de xarope invertido, nada disso. Então tem as castanhas, tem o coco e ele é exatamente isso, com poucos ingredientes e ingredientes de verdade. E daí também tem salgadinho, a gente pode pensar no outro, que é super cheio de sódio, que vai deixar o quê? Inchado. Outra coisa em deixar inchado, vamos lá no churrasco do fim de semana, né? Tomou a cerveja, comeu a carne, na segunda-feira tá pesando 2 quilos a mais. Alguém já fez isso? Pesar não, mas eu comi um churrasco. Tá se sentindo? Vocês acham que engordaram 2 quilos de sábado para segunda-feira? Inchou, é só inchaço isso. E como que vai? Porque na quarta-feira você já voltou ao seu peso normal, né? Então, como pode melhorar isso? A parte do chás é bem interessante para isso. Água com limão ajuda na parte da gordura. Então, para quem tem, vai ter dor de estômago, azia, refluxo, essas coisas, a água com limão vai ajudar. Agora, para mandar mesmo essa retenção embora, os chás vão ser maravilhosos. Principalmente o chá verde. Chá verde, chá de cavalinha, chá de centelha asiática. Daí faz o chazinho lá, já começa no domingo mesmo. Se o churrasco for no domingo, você começa na segunda-feira cedo já. Começa na segunda-feira cedo, já vai ver que vai fazer um monte de xixi, já manda toda aquela toxina embora e vida que segue, né? Então, sempre tem como melhorar o estrago. A gente vai fazendo estrago ao longo da vida, mas sempre dá para melhorar, tá, gente? Para esse caso, não, mas ele vai ter o benefício dele, sim, da parte principalmente sistema urinário, mas não necessariamente essa parte de ser diurético, mas da função de infecção de urina, essas coisas. Comer muita proteína também cai na cura da batata, por exemplo, ou não? Posso comer carne sozinha? Pode, não. Peraí. Depois eu falo. Ela me perguntou se comer muita proteína cai igual a batata de ter alto índice glicêmico. Proteína não eleva índice glicêmico, tá, gente? Então não vai acontecer isso. Por isso que eu falei. Pode comer, o que vai sobrecarregar, mas aí comendo muito, tá? Pra vir naquele negócio, vai dar problema no rim, não sei o quê, vai sobrecarregar rim. Mas para até chegar nesse ponto, você tem que comer, hein? Tem que comer muita proteína. A não ser que você já tenha algum problema associado, que tenha que fazer essa restrição. Mas até chegar nesse ponto é muita coisa que tem que comer. Falando nisso de proteína, nesses lanchinhos, super bom usar proteína, tá? Porque assim, ter carboidrato nos lanches é muito fácil, porque por fruta pão praticamente tudo da nossa vida é carboidrato, né? Então assim, associar algo de proteína nessas refeições
tanto para manutenção de massa muscular, porque aqui parece todo mundo novo, né? Mas quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo, não tem jeito, vai ficando mole, vai ficando mais flácido. Então, tanto para prevenção dessa massa muscular, quanto para equilibrar essa dieta, tá? Então, é importante ter proteína em todas as refeições também. E o que a gente faz? Só carboidrato. Você mencionou o chá, né? Para ele ter avalia, tem que ser zero açúcar, né? Não pode pôr açúcar, adoçante, nada no chá. Né, porque senão você está trazendo um benefício, você está trazendo a saúde junto com o veneno, né? É para equilibrar. É para equilibrar. Não, tem que ser assim. Pensa nisso como um remédio, tá, gente? Se vocês acharem que isso é ruim, fazer o shot de manhã, nossa, é horrível. Dilui em pouca água, faz assim, não gole. Pensa que é remédio. E pensa que é um remédio que é um remédio natural, para você não ter que lá no futuro tomar um remédio de farmácia, porque você começa a tomar um remédio para colesterol, passou um tempinho, você tem que tomar um para gastrite, porque ele acabou com o seu, entendeu? Assim, então um vai puxando o outro. Isso aqui não, a gente está falando só de coisas boas, saúde, peraí. A minha esposa vai tomar chá de folha de graviola, sem açúcar, sem nada, mas ela toma todo dia. Tem algum benefício? Tem, mas acho que talvez ela tenha algum problema de sangue. Não, diz que ajuda, vai bastante ao banheiro, você faz bastante xixi, tá. E ela se sente até mais leve, ela fala. Então tá ótimo. É o que eu falei, gente, todo chá vai trazer algum tipo de benefício, tá? Então, seja flor, seja folha, cada um vai trazer um benefício e pode tomar. Então, eu fiz esses 900 ml, eu tomei um golinho de manhã e vou tomando ao longo do dia. Eu não consigo ter essa concentração. Então, eu vou tomar 300 em uma tomada só, em um lugar do dia, 300 em outro lugar do dia, tá? Então, um de manhã e um à tarde. Teve estímulo de manhã, um estímulo na parte da manhã e um estímulo na parte da tarde. E à noite, eu não durmo bem, eu tô cansada, preciso relaxar. Coloca lá um chá de camomila, de mulungo, usa o magnésio, tem aqui também, né? Põe magnésio nesse chá. As mulheres podem colocar colágeno, depois dos 30 a gente também é bom, né, gente? Então coloca lá o colágeno nesse chazinho, que vai relaxar à noite, já pode pôr ele dentro do chá. Quero adoçar, usa o colágeno para adoçar, já vai dar um saborzinho. Se o colágeno tiver sabor, você já usa ele junto com o chá, já ficou lá maravilhoso. Eu já ouvi falar, daí você fala se é verdade ou não, mas é que se você tomando colágeno antes da hora, seu corpo para de produzir, porque não vê necessidade mais de... Não faz sentido. Não para de produzir. Talvez não tenha sentido, seja talvez jogando dinheiro fora. Porque como o colágeno é absorvido, ele tem rota, é um aminoácido. Assim como a proteína, o colágeno também é uma proteína. Então eu almocei, tomei colágeno, vai estar sendo jogado fora um dos dois, porque o organismo só vai absorver umas cadeias ali de aminoácido, tá? Que horário que eu vou tomar isso? Longe de alguma refeição que tenha proteína. Então de manhã, se eu não for comer nada de proteína, eu posso pôr um colágeno ali. Porque às vezes usam muito colágeno antes de dormir. Mas não, é só usar ele longe de alguma refeição que tenha proteína para conseguir ter essa absorção. Então pode ser à noite, vou dormir, não vou comer mais nada, tomo colágeno ali à noite. Então se eu já tenho uma boa produção de colágeno, se eu tomar mais, não está me servindo de nada. Então pode ser isso, esteja jogando dinheiro fora, mas que vá parar de produzir, não. Tem exame para isso? Para colágeno, não. Você vai conseguir ter de proteínas totais, de albumina, que daí dá até para avaliar. Ela está com uma porcentagem de proteína boa, não tem necessidade de acrescentar mais nada. E outras coisas, textura de pele, na avaliação física, porque assim, eu faço muito com adipômetro. Eu estou até com a balança aí no carro de bio, mas eu faço muito com adipômetro, eu gosto mais, porque eu sinto a textura da pele do paciente, essa parte de flacidez, se está melhorando, se está evoluindo. Então aí é muito clínico na hora. O pão que a gente postou na consumir, sem ser o integral, né? Aquele que tem mais farinha branca, ele tem uma quantidade que é indicada para você consumir por dia? Mais ou menos isso. Não, aí depende, gente, porque assim, aí depende muito. Depende muito do que a gente está falando.
Uma pessoa que faz bastante atividade física, ela precisa fazer essa restrição? De forma alguma, ela pode comer lá 5 pães e pode ser de preferência pão branco, entendeu? Então, para quem que a gente está falando e por que está falando isso? Para a pessoa que não faz atividade física, eu diria para ela, nem come. Por quê? Vamos pensar, esse pão, vamos só pensar uma coisa, você lê lá o rótulo dele, ele te traz algum benefício? Você viu algum ingrediente lá? Poxa, esse ingrediente aqui é legal. Prazer. Aí tá. Prazer na tabela nutricional. Prazer. Você precisa sentir prazer todo dia, toda hora? Porque precisa? Aí complicou, gente. Procura prazer em outra coisa. Procura prazer, sai pra correr, que dizem que dá prazer também. Eu não sei, eu não gosto disso. Então, não sei. Procura prazer em outra coisa. Vai ler o livro do Harry Potter. Mas daí tem que comer junto. Ai, meu Deus. Você quer acabar comigo? Daí, sabe o que você vai comer? Você pega lá o pote de semente de semente de abóbora com girassol, que já vai diminuir a ansiedade, já vai melhorar a parte do sono, e a parte de... e a parte de depressão. Daí, ó, aí que eu falo, é o que a gente estava falando agora. Eu não como nada e não emagreço. Por quê? Isso é um perfil. Quem gosta de café com leite e pão, o que ele faz? Ele come café com leite e pão. Chega na hora do intervalo, o que a pessoa faz? Pão e café com leite. Alguém está se identificando aqui? No lanche da tarde, o que a pessoa... A pessoa quando me fala assim, no café da manhã ela come isso, se ela falar que ela come no meio da tarde também, eu já sei, no meio da manhã, eu já sei que ela vai comer no meio da tarde, ela vai comer à noite, ela não vai jantar, ela come aquilo. É muito igual, esse perfil de paciente é muito igual. Ele come à tarde, ele não janta, porque ele come o pão com café com leite de novo, e às vezes antes de dormir ele também toma um leitinho, assim, né? Pra dormir gostoso, não é? É isso. É isso, né? Ainda mais que é frio. Chata de pressão, Camila. Principalmente se for com canela, né? Então você tá vendo? É mesmo, é sempre o mesmo perfil. E aí, você acha que não comeu nada, né? Tá comendo só isso? Cadê o nutriente disso? Não tem. E o que ele é? Só... Ah, é o prazer, gente. Nossa, mas é prazer muito, né? 5 vezes de prazer, 6 ao longo do dia. Só voltando lá na parte do chá, ele não pode ser adoçado com açúcar, certo? Certo. Se for com o mel, substituir... Na verdade, quando eu estou pensando em se não ser adoçado, pensando nessa parte de saúde, eu estou pensando nesse estímulo de insulina. Porém, o mel é um alimento legal, tá? Então, assim, vamos pensar, é só um pouquinho para adoçar? Pode. E de novo, em que momento, para quem e por quê? Porque assim, de manhã eu acordei, enchi meu chá de mel, e na primeira refeição eu já explodi lá a minha glicemia, tá? E daí o que acontece? Se você tem esse paladar doce, na sua primeira refeição do dia você já coloca açúcar, a chance de você querer mais açúcar ao longo do dia é muito maior, tá? Então de manhã, para quem tem muita compulsão por doce, já é melhor colocando algo salgado, para ir mudando esse paladar, tá? Ovo mexido, cozido, um omeletezinho, pode pôr até um pedacinho de bacon aí, vai, não vai, queijo, castanha. Então, para quem tem essa compulsão por doce, é bom já na primeira refeição já colocar algo salgado e ir tentando mudar esse paladar doce. Você ia falar alguma coisa? Não, eu só me identifiquei. O açúcar de coco nesse caso, vai? Também pode ser o açúcar de coco, mas assim, daí é pouca quantidade, você só toma cuidado na quantidade. Mas o mel em algum outro horário, vamos pensar, tá resfriado e vai usar ele no shotzinho lá do mel, do própolis, gengibre, limão, ótimo! Seu organismo tá pedindo naquele momento, tá? Vou fazer um treino crossfit, vou colocar no meu pré-treino, vou colocar lá açaí, banana e mel, vou treinar, maravilhoso, tá vendo? Aí é merecimento, gente, eu vou treinar, eu comi e vou feliz. Aí... treinando o cérebro, vale também? Olha que tem gasto energético, mas daí a gente resolve com taurina, tá? Taurina já vai ajudar nessa parte de foco e concentração. Então esse aqui é um ponto. Por que eu não emagreço? O que eu estou trazendo? Só aquela parte de processo inflamatório. Não tem nutriente aqui, tem farinha branca e tem açúcar. Não trouxe nada de nutriente. Então a partir de agora, para quem quer, vou mudar, vou comer mais saudável, só pensa isso, gente.
o que eu estou trazendo de benefício para o meu organismo. Tá? Eu estou trazendo alguma coisa? Eu comendo pão branco, eu estou trazendo alguma coisa? Não estou. Mas e se eu comer ele com alguma coisa que traga? Então eu vou colocar um ovo junto. Eu vou fazer esse pão, mas eu vou fazer um ovo mexido para colocar em cima dele. Já melhorei. Eu trouxe algum benefício. Não só trazer coisa que não tem benefício nenhum. Então vamos tentar colocar benefício. O que eu estou trazendo de bom para mim? Tá? E isso é a sua conta que você vai pagar lá na frente. Ô Mari, você fala aí do pão, desse cafezinho aí com leite, acho que é um café com leite chocolatado, não sei. Daí você fala que, tipo, pra quem quer começar a mudar a alimentação, começa a repensar essas coisas, né? Que pra gente é muito enraizado na nossa alimentação. Exato. Quais outras coisas a gente tem muito enraizado na nossa alimentação? Um exemplo, por exemplo, um arroz, assim. Mas que a gente também poderia dosar para ter, assim, uma alimentação mais adequada, mais saudável. Eu vou te dar outro exemplo. Eu falei desse perfil que toma o café com leite ao longo do dia. Daí você fala assim, mas quanto tempo faz que você faz esse café da manhã? 42 anos, desde que eu nasci. Tá bom, daí eu vou lá e dou 5 opções ou mais para a pessoa de café da manhã. No terceiro dia, ela nem fez as 5 ainda. No terceiro dia, ela me manda um WhatsApp. Ela fala assim, eu já enjoei, não tem outra coisa? Ela nem fez as 5 ainda, você tá entendendo? Ela comeu 42 anos isso aqui e no terceiro dia ela enjoou. Por quê? Não deu tempo de virar hábito, gente. Então, assim, comer melhor tem que virar hábito. Não pode ser uma coisa pesada. Nossa, não aguento mais fazer dieta, isso aqui é horrível. Porque não precisa ser horrível. É alimento, gente. Então, assim, tem várias formas de preparo. Eu posso fazer uma cenoura ralada, eu posso fazer uma cenoura cozida, eu posso fazer uma sopa de cenoura, tá? Então, assim, é pensar nisso. É fazer virar rotina. Porque a hora que virou rotina, a hora que virou hábito, isso flui de forma muito natural. Você não pensa para fazer aquilo. E não é ruim. Tá? A afetividade, assim, relacionamento com o alimento facilita esse processo? Por exemplo, assim, você começa a enxergar esses alimentos mais saudáveis, incluir eles mais na sua rotina, lidar mais com eles, cortar, cozinhar, assim. Você acha que vai tornar um hábito com mais facilidade? Nem sempre. Nem sempre. Se você gosta de cozinhar, sim. Se você não gosta, já vira um fardo a mais. E aí tem o que é perfeito, que é a gente preparar o alimento sempre na hora, porque vitamina a gente perde um pouco, principalmente a vitamina C. Se eu corto uma cenoura e vou usar ela só mais tarde, eu perdi um pouco dessa vitamina C. Os minerais não, mas tem o que é maravilhoso, que a gente fazer na hora, e tem o que é possível. Então, o possível para mim é ir no supermercado e comprar a bandejinha que já está pronta. É a melhor? Não, mas é melhor do que comprar o saco de sopa Knorr, certo? Que vai estar cheio de sódio. Então, é muito isso, do seu, eu gosto de cozinhar, vai ser um prazer. Você vai começar a descobrir receitas, que eu tenho pacientes assim, que chegam cada dia mais encantados, que eles fizeram isso, que descobriram aquilo. Então, é um prazer, tá? Agora, se não vira um fardo a mais. O que mais, gente? Então, e outra coisa que eu já tinha falado, é mais caro? Também não, né? E precisa ser desse jeito, só legumes, sem arroz e feijão? Também não. O importante é trazer nutriente. Arroz e feijão, ele tem uma combinação legal? Tem, mas não vai ter fibra. Então, sempre tem que ter. Vamos pensar nessa parte de intestino. Como tem que ser o nosso prato? Tem que ser completo. Tem que ter proteína, tem que ter carboidrato, tem que ter a parte das fibras, tem que ter o lipídio. Então, regala com azeite. Tem que ser completo. Parte de salada, de folha, tá? Porque, além disso, é ele que vai deixar o nosso prato colorido. É ele que vai ser o nosso polivitamínico, porque ele tem todos os tipos de nutrientes. A fibra, ela segura o índice glicêmico também, né? Também, é isso. Então, assim, eu vou fazer um pratão só. E aí, eu como arroz integral ou arroz branco? Arroz branco vai ter esse índice glicêmico maior. Porém, se eu coloco fibra nesse prato, se eu coloco nutriente, tanto faz. Agora, para quem não come só arroz branco e não come nada de legumes, o integral é melhor, porque ele já vem com a parte de fibra, com mais vitaminas e minerais também, tá? Mas se você consegue ter uma alimentação variada, pode comer arroz branco, não tem problema nenhum. E aqui eu tô falando só de saúde, eu não tô falando, mas para emagrecer não pode, eu não como arroz. Tô falando de saúde, poderia sim, sem problema nenhum, tá? E aí, então, saiba que suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Então, daqui para frente, o que vocês querem para vocês no futuro
é o que vocês têm que começar a fazer agora, tá? Porque a conta chega, gente, a conta chega. Vai começar a ter dor nas juntas, vai ficar mais cansado, mais indisposto, mais sem energia. Então, começar a cuidar mesmo agora. E não é difícil. Vocês acharam que é difícil? Colocar ali um pouquinho cada dia, sem mudar tanto a alimentação, se for pensar só em saúde, colocar uma pitada aqui, uma pitada ali e vai ao longo do dia? Não, acho que você perguntou de trocar o pão branco pelo integral, é isso. Em valor calórico vai ser muito parecido e às vezes o integral, tanto o arroz quanto qualquer coisa integral, vai ter um valor calórico ainda maior do que o branco. Porém, vem com toda essa parte de fibra, que vai diminuir esse índice glicêmico, com parte de mais vitaminas, mais minerais, então ele é mais completo, tá? Então vai ser melhor sim, principalmente se você come um pão puro, sem dúvida ele vai ser melhor. Mas, lembre-se, que ainda se você tem algum tipo de alergia, intolerância, vai ser a mesma coisa, porque vai ser uma farinha de trigo, tá? E só não vai ser tão refinada. Farinha de amêndoa, essas coisas pode, então? Pode. Pode, é muito mais saudável, tá? Então, assim, aqui a gente está falando de saúde, eu não vou falar em valor calórico, porque até quando a gente substitui, então, o que a gente tem Ai, gente, eu tô com tempo ainda, Rá? Tô com tempo ainda? Tá, então assim, qual que é a nossa... A gente tem duas principais fontes de energia, que são os lipídios e os carboidratos. Qual que a gente costuma mais usar? E o que é muito mais fácil? Carboidrato. Quando eu faço essa restrição de carboidrato, por mais que eu não mude o valor calórico da minha dieta, então assim, eu tenho uma dieta de 2.000 calorias com carboidrato. Eu mudo esse valor calórico para gordura, eu vou estar usando outra fonte de energia. O meu organismo tem que se adaptar a isso. E isso gera um processo de emagrecimento muito legal também. Que é a cetogênica. Você já testou alguma coisa? Me conta. Você gostou? Eu gostei muito da cetogênica. Então, eu gosto bastante também. E aí, você falou que é fácil, tem gente que acha que é muito difícil. Na minha cabeça ela é muito fácil também. Muito fácil. Então a gente mudou a fonte de energia. E isso, vou falar assim de forma muito reduzida, porque tem muita coisa envolvida aí, né? De metabolização, enfim. Mas gera um processo de emagrecimento, na verdade, de redução de gordura, que você murcha, não é? De redução de gordura, que é muito legal. 5 quilos em um mês que eu nunca recuperei. Então, e outra coisa, quando você muda os horários das refeições, também você tem que dar um novo estímulo para o organismo, é um susto para ele. Também, mesmo consumindo a mesma coisa, você também consegue um processo de emagrecimento. E sobre o jejum intermitente? Bom, não é? Se você não é uma pessoa ansiosa, eu gosto muito também. Eu sou ansiosa. Então, daí não sei se você não vai ficar muito mais compulsiva depois, entendeu? Se você fosse mais controlada, eu acho que é muito bom e é outra coisa que fica natural em pouco tempo, assim. Porque, assim, ela me perguntou de fazer restrição para quem quer emagrecer, tá, gente? De fazer restrição de refeições. Pensa que a fome não precede a morte. Então, assim, se eu sentir fome agora, eu tô com fome. Se eu sair daqui e for comer agora... eu vou comer até o que eu não gosto, porque eu tô com fome, né? Eu vou comer o que tiver na frente. Passou essa onda de fome, a hora que eu for comer eu nem lembro, às vezes nem quero mais comer, não é? Sim. Então não pode só comer nesse pico de fome, porque passou isso, vai ser maravilhoso. Também vai ajudar muito no processo de emagrecimento. Alimentos que, por exemplo, você acabou de almoçar, você comeu arroz, feijão, uma carne, uma salada. Depois do almoço, não pode consumir alimentos tem um leite que corta o efeito do ferro? É porque o cálcio vai atrapalhar a absorção do ferro, tá? Agora, outra coisa, se você tem o ferro baixo, você consome essas refeições junto com uma fonte de vitamina C. Por mais que você não tenha, ter uma fonte de vitamina C junto das refeições ajuda a absorver esse ferro, então é uma boa. Então, assim, principalmente para quem tem azia, refluxo, ou fica com aqueles arrotinhos, sabe? Comeu, fica estufado, fica com aqueles arrotinhos, faz um shotzinho de limão antes de começar a refeição. Toma esse shotzinho, que já vai melhorar essa parte também de digestão, tá? Digestão e absorção. Se alguém mais tiver dúvida, pode mandar pra gente. Ai, peraí, cadê meu obrigada, gente?
Ah, mas é que a gente desculpa. Aí, obrigada, gente! Obrigada! A gente trouxe um presente pra Ai, você. gente, vocês são muito lindos, muito lindos. Tem uma cartinha aqui pra você depois. Ó, adorei estar aqui, espero ter contribuído de alguma forma. Eu quis tentar colocar no dia a dia, né, o que acontece no dia a dia. Obrigado.